aula número 3 do curso Cidadania Imobiliária. Este curso que está aqui principalmente para te ensinar, trazer os princípios gerais iniciais de qualquer momento que você precisar construir seu patrimônio. Eu sou Cássia Clésio, advogada especializada nessa área. Eu tenho um escritório especializado no mercado imobiliário, de decoração e construção aqui na cidade do Rio de Janeiro. A aula de hoje nós traremos temas super polêmicos e que muitas pessoas não prestam atenção. Contratos e tributos. Esse momento é muito polêmico, principalmente porque as pessoas evitam fazer contratos e evitam pensar nos tributos. E isso causa muitos conflitos, principalmente por falta de cláusulas específicas de proteção quanto ao comprador, quanto ao vendedor, locatário e locador, pensando nos contratos de uma forma geral, tão quanto essa parte da tributação. Muitas das vezes são esquecidas no momento da conta. Imagine você comprar um imóvel, mas não verificar essas documentações, esses tributos que são complementares ou até mesmo as taxas de cartório. Isso tudo é complementar ao momento da compra e as pessoas esquecem e acabam não fazendo. Então é muito importante você saber esses temas principais, porque no momento que você estiver ali comprando imóvel ou alugando, você vai precisar saber essas orientações principais para não cair no erro de ter algum prejuízo ou perder seu patrimônio. A confiança aproxima as pessoas, mas o contrato protege esse relacionamento. A grande questão é que muitas pessoas acreditam que, por conhecer aquela pessoa, ser mais próxima, ou até mesmo por ter um contato mais tranquilo, por o perfil daquela pessoa ser mais apaziguado, acredito que nunca vai acontecer nenhum tipo de problema. Mas é aí que mora o problema. Você acreditar que aquela relação, que na verdade vai demorar alguns anos, dependendo da situação, a ser terminada e efetivada, de não ter nenhum risco. Porque imagine só, nós temos muitas coisas que podem se variar. O imóvel, a pessoa e o cenário econômico. Esses 3 critérios variam muito dependendo do momento. Isso faz com que se mude aí justamente uma expectativa em relação ao uso desse imóvel e como que está sendo organizado. E é o contrato que vai proteger tanto o comprador quanto o vendedor no momento da compra e venda, tanto o locador quanto o locatário no momento do aluguel. Então você precisa entender que o contrato, na verdade, é uma proteção jurídica, é uma blindagem, justamente para se tiver algum tipo de problema futuro, ter aonde procurar a solução. Porque muitas das vezes a cláusula que existe no contrato é justamente pensando numa situação futura que pode vir a acontecer. E quando isso já está descrito desde o início, você já consegue ter um direcionamento de como resolver. E se não existe essa cláusula, você acaba tendo que recorrer ao judiciário, justamente para o juiz decidir. Se você tem isso tudo de forma completa no contrato desde o início, você na verdade ganha tempo, evita prejuízo e gastos que poderiam ser justamente evitados se esse contrato estiver muito bem redigido. Atenção! Se você tem apenas um contrato de promessa de compra e venda guardado, isso quer dizer que o negócio não foi efetivado. Por quê? Promessa quer dizer justamente vou cumprir um negócio, vou terminar aquela situação. Não quer dizer que é justamente finalizado. E é aqui que mora grande dos problemas. Você fazer a promessa e não fazer depois a escritura definitiva. A promessa, gente, é contando a historinha que o comprador vai dar esse imóvel para essa pessoa e o vendedor vai efetivamente entregar esse imóvel e o comprador vai efetivamente fazer os pagamentos. Mas imagine só que esse vendedor falece ou esse comprador não efetivamente faz os pagamentos. Nós temos esses riscos, certo? E aí que está a questão da importância do contrato estar bem redigido, mas, além disso, se esse contrato for corretamente analisado, tudo seguiu de forma bem, teve o uso do imóvel, teve o momento dos pagamentos, tudo de forma correta, não teve nenhum tipo de conflito. Se efetivou e terminou a venda? Não, não é automático. Justamente para regularizar, para você colocar a propriedade no nome dessa pessoa, nós precisamos da escritura definitiva. E é aqui que mora um dos maiores riscos. Conheço muitos clientes que tinham a promessa guardada na gaveta. E muitas das vezes não é nem um contrato de forma muito bem redigida, nem é uma escritura pública. O ideal, pelo Código Civil, é acima de 30 salários mínimos ser uma escritura pública, justamente para ter a publicidade desse ato, dessa venda efetiva.
Mas se você não fez a compra e venda de gaveta especificamente, a escritura definitiva vai ter que convalidar isso tudo e vai ter que ser justamente de forma organizada. Então aqui tem justamente essa diferença da promessa de uma escritura de venda total. Você precisa entender essa diferença, porque pode ser que você tenha que efetivar isso de forma organizada no momento da finalização do negócio, para você ter essa comprovação e depois fazer a alteração de propriedade lá no cartório de registro de imóveis. Além da promessa de compra e venda, nós temos outros tipos de contratos que são variados e que muitas das vezes as pessoas não entendem a diferença. Contrato de cessão de direitos aquisitivos e de cessão de direitos hereditários. Esses momentos de contratos são válidos, só que nós temos requisitos legais muitas das vezes. Por quê? A cessão de direitos hereditários, por exemplo, é um momento que o inventário ainda não foi finalizado. É um herdeiro que está vendendo seu quinhão, ou ali de forma indireta nós temos uma organização entre os herdeiros, mas o inventário não foi finalizado. Só que já existe uma cessão aqui organizada. E aí vai ter que ter a complementação, seja do pagamento do tributo correto ali no momento efetivo dessa cessão de direitos hereditários, seja também dessa situação. E além disso, possivelmente você vai ter que analisar por meio do inventário para complementar essa venda, para fechar essa propriedade. Já a cessão de direitos aquisitivos, você precisa entender o porquê que é direitos aquisitivos. Será que falta alguma etapa da propriedade que essa pessoa não tem? Isso precisa ser confirmado, porque aí pode ser que nós tenhamos que fazer cláusulas específicas e posteriormente um novo tipo de contrato ou até mesmo uma regularização. Então são contratos que são mais diferentes dentro do mercado, eles existem, são válidos, mas isso precisa ser analisado de forma complementar, justamente com a documentação, para você entender aquela história e ter a segurança jurídica de forma correta. Agora, a questão tão comum que acontece é o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, as cláusulas importantes a serem analisadas é a qualificação das partes, que precisam estar completas, porque se você precisar contactar essa pessoa, você precisa ter esses dados, esses contatos de forma correta, tão quanto aí qual é esse objeto, qual é esse imóvel que vai ser vendido, tanto o cadastro dele de IPTU ou o cadastro de imóvel rural que existir, tão quanto dentro do cartório de imóveis e o endereço completo. Por que eu falo que é tão importante trazer essas documentações ali dentro do contrato? Porque nós temos diversos tipos de cadastros, tanto do imóvel urbano quanto do imóvel rural. E quanto mais informações de cadastro nós tivermos, vai ser melhor para a gente conseguir regularizar esse imóvel e tornar a propriedade de forma completa para esse comprador. Além disso, é muito importante a gente pensar na parte do momento da venda, justamente, que o imóvel vai passar para esse comprador, qual vai ser as etapas importantes, quais serão essas etapas importantes, a análise do espaço, a vistoria, a entrega das chaves, confirmar essas documentações complementares como o condomínio e IPTU, que são gastos importantes que a gente precisa entender como que tem sido realizado, tão quanto essa parte específica de se complementar esse momento do pagamento. Porque imagine só se é uma compra parcelada. Uma compra parcelada possivelmente vai ter algum índice de correção, algum índice de juros, dependendo da situação. Então a gente precisa incluir isso dentro do contrato. E, por final, dentro desse contrato, é muito importante estar ali considerando os problemas que podem vir a acontecer, justamente as soluções para isso não ser um problema. Momento de pagamento. Então, imagina que esse comprador parou de pagar. Esse momento que existe ali, você precisa trazer qual seria a solução. Juros, multa, suspensão, retomada do imóvel, como que vai ser. Além disso, nós temos também essa parte específica se alguém quiser fazer um distrato. Então, o comprador não quer mais comprar, o vendedor quer o imóvel de volta. Será que existe um prazo? Será que existe um procedimento? Ou, além disso, imagine só que lá na frente se descubra um problema estrutural do imóvel que não foi verificado no momento da venda. Será que esse comprador pode reaver alguma diferença de valor ou até mesmo uma reforma por parte desse vendedor? Isso tudo precisa estar bem descrito por ali, justamente para a gente entender qual vai ser o caminho a ser realizado. E por fim, não menos importante, considerando que o imóvel vai passar do vendedor para o comprador, vai ter que ter essa mudança de titularidade. Nós temos a escritura pública, que é dentro do cartório de notas, que depois é levada dentro do cartório de imóveis, para mudar essa propriedade. E aqui, efetivamente,
nós precisamos ter essa comprovação. Porque se não houver essa alteração de titularidade e houver dívidas, por exemplo, por parte, tanto do vendedor quanto do comprador, isso pode afetar o uso do imóvel. Então é muito importante o vendedor solicitar essa alteração de titularidade, justamente aí para que ele não tenha problemas com as dívidas futuras do imóvel a partir do momento que esse comprador já estiver dentro dele, tão quanto o comprador não ter o risco desse vendedor ter dívidas posteriores que possa afetar o uso desse imóvel, porque o patrimônio ainda vai aparecer no nome dele. Então é importante você ter essa consideração também para trazer dentro do seu contrato. Contrato de locação. Naquele momento que você vai alugar um imóvel, seja para você morar, que é o residencial, seja para você constituir o seu negócio, que é o comercial, você precisa ter cuidados importantes para evitar que isso seja um problema tanto para o proprietário, que é o locador, quanto para o locatário, que é justamente o inquilino. No momento do contrato de locação, nós temos muitas questões que são importantes serem analisadas e muitas das vezes se torna uma questão para depois e se torna justamente um cabo de guerra do locador e o locatário. Mas aqui é importante você perceber que dentro desse contrato precisa ter cláusulas específicas desde o início, para justamente você ter essa segurança correta e ter justamente essas cláusulas bem redigidas para quando for se resolver. Ponto principal inicial. Nós temos que ter de forma clara qual é esse objeto, esse imóvel que vai ser ali correlacionado e o espaço dele. Por que eu estou trazendo isso? Nós temos muitas das vezes um espaço muito grande que vai ser dividido entre diferentes pessoas, seja uma residência, seja um espaço comercial, que vai ter uma subdivisão interna. Então esse contrato precisa deixar isso claro. Além disso, nós temos aí a separação da parte dos tributos. A partir de que momento que o locatário vai ter que pagar esses tributos? E quais são eles? Dependendo da situação, nós temos diferentes orientações de tributos. Podemos ter taxa de bombeiros, podemos ter a parte de IPTU, laudêmio, enfim, outras questões que são complementares de tributos e outras taxas também. Então é importante a gente confirmar justamente quais são esses tipos de tributos complementares à administração desse imóvel, seja ele residencial, seja ele de forma comercial. Além disso, o uso do espaço é importante ser verificado no momento que for ter esse acesso a esse bem. Então, dando um exemplo, se você assinou a locação, seja residencial ou comercial, você precisa fazer a vistoria inicial desse imóvel, porque ele vai ser o documento que vai confirmar o estado daquele imóvel no momento que você entrou. Então, vai ser justamente a vistoria desse imóvel que vai garantir a demonstração de como que ele estava no início que você entrou. Isso é importante porque no uso do imóvel podemos ter questões que podem vir a acontecer. Algum problema de infiltração, algum problema específico de algum objeto quebrar, uma lâmpada, e você precisa demonstrar que desde o início ou já existiu esse problema e você precisou gastar para resolver, ou surgiu durante o curso. E além disso, com essa comprovação você consegue depois discutir com esse locador proprietário justamente qual vai ser o procedimento a ser realizado, que é uma cláusula importante de estar no contrato. Então imagine só que você está dentro desse imóvel, teve algum problema que não foi visualizado no momento da vistoria inicial. Você traz isso para o proprietário, para o locador, e pergunta, confirma o procedimento, qual é o tipo de benfeitoria que vai ser realizado, que é a obra, Se vai ser uma obra essencial da estrutura, se vai ser algo justamente para organizar o espaço, ou vai ser um adicional diferente. E aí vão ter responsabilidades diferentes a ser realizadas. Então a gente precisa confirmar o procedimento. Vai ser diretamente com o proprietário, ele que vai realizar o procedimento, qual vai ser o prazo disso, qual vai ser o tempo que o locatário pode fazer. Se o proprietário não quiser fazer, o locatário pode fazer abater do aluguel, ou ele pode pedir o distrato e sair do imóvel. Esse tudo precisa estar bem descrito dentro do contrato, de forma complementar ao termo de vistoria. O termo de vistoria é uma prova técnica, justamente para demonstrar como que estava esse imóvel no início e como que ele estará no final da entrega, justamente no momento da devolução desse imóvel ao proprietário locador. Então imagine que o locatário ficou durante alguns anos e vai devolver esse imóvel. Ele vai trazer as orientações de como que estava esse imóvel no início, esse termo de vistoria do imóvel, tão quanto no final. Então é justamente um comparativo. Muitas das vezes existem fotos, informações de descritivo dessa vistoria de uma forma geral. E aqui nesse momento você pode ter tanto a orientação de um advogado, para trazer de forma técnica a responsabilidade de cada uma das situações, quanto de um arquiteto ou engenheiro,
para justamente descrever toda essa estrutura, essas informações gerais do memorial descritivo dentro desse termo de vistoria de entrada ou de saída do imóvel. Isso faz com que você tenha justamente provas para um momento de discussão você conseguir resolver enquanto locatário ou até mesmo enquanto locador. Outra questão muito importante dentro das cláusulas do contrato de residencial ou de comercial é justamente o prazo dentro desse contrato. Porque é o prazo que vai determinar justamente a regra de como vai ser realizado esse início e esse fim dessa locação. Muitas das vezes nós temos contratos determinados, com prazo ali descrito, de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Ou nós temos justamente contrato sem prazo determinado, que justamente se torna prorrogável. Então imagine só que você começou com um prazo determinado de 1 ano, só que depois de 1 ano não teve retomada e você continuou dentro desse imóvel. Esse imóvel justamente aí se tornou um contrato de prazo indeterminado, porque ele se prorrogou automaticamente. E aí nós temos diferenças justamente no momento da retomada do imóvel, enquanto de despejo em relação ao proprietário e ao locatário, que precisa ter esse conhecimento. A grande questão é, se nós temos um prazo determinado, nós teremos que esperar, aguardar enquanto locador, essa pessoa sair dentro desse espaço e pedir essa retomada. Agora imagine só se essa pessoa não saiu e se prorrogou. Existe aí justamente a prorrogação automática e você tem uma retomada necessária. Nós temos diferentes tipos de despejo. Nós temos despejos de denúncia vazia, com liminar, sem liminar, por falta de pagamento. E cada um desses trâmites de despejo nós temos procedimentos e requisitos diferentes. Então isso vai determinar justamente qual foi a infração ocorrida durante a locação, né, de uma forma geral em relação a esse locatário, tão quanto em relação a essa parte específica de um pagamento, ou se teve um pagamento faltante, ou efetivamente se teve algum tipo de falha durante esse momento ali da locação, justamente teve alguma obra que foi realizada de forma errada, algum barulho que foi denunciado por parte do locador, por exemplo, ou os vizinhos de uma forma geral. Então isso tudo impacta no momento do contrato e análise do despejo. Mas se isso foi ocorrido de forma prorrogada e justamente indiscriminada, você precisa entender qual vai ser o tipo de despejo e se vai ser necessariamente um despejo liminar ou até mesmo um outro tipo de despejo ali que precisa de critérios diferentes. Atenção, é muito importante perceber essas diferenças, porque é isso que vai determinar o momento da retomada do imóvel. Se o locatário vai devolver esse imóvel de forma tranquila, extrajudicial, e aí muitas das vezes nós fazemos uma notificação extrajudicial para pedir a retomada do imóvel de forma amigável, ou vai ter que entrar com uma ação. Despejo para sair esse locatário e o proprietário ter essa retomada e a cobrança dos aluguéis ou efetivamente valores que estiverem abertos. Mas isso tudo vai depender do caso específico. Nós temos tipos diferentes e nós temos orientações diferentes dependendo da situação. Um importante direito, justamente no momento da locação comercial para quem é empresário, é a ação renovatória. Mas muitos empresários acabam deixando de lado esse direito porque não prestam atenção aos requisitos e aos prazos. A ação renovatória é justamente aquela ação que é colocada para condicionar que exista uma renovação do contrato nos mesmos moldes que já foi realizado. Só que muitas das vezes o empresário deixa isso passar e perde o prazo, porque aqui nós temos um prazo decadencial, ou seja, se você não cumpre, você perde o direito de fazer essa renovatória nos últimos 12 a 6 meses do contrato. Então, no máximo, antecedência no máximo de 1 ano para você dar essa entrada e no mínimo de 6 meses. Então, você tem uma brecha muito pequena de dar entrada nessa ação para justamente renovar o seu espaço de contrato durante mais tempo. Só que atenção, nós temos outro requisito. Você precisa ter 5 anos de contrato pelo menos. Então, se você tem contratos menores ali realizados ou você ficar menos tempo no local, dificilmente você vai conseguir ter esse direito. Então, você precisa ter atenção a esses requisitos para justamente você conseguir prorrogar o seu espaço ali. É uma ação muito específica. Então, se você não consegue se organizar com contrato de locação comercial para ter o prazo específico e se organizar em paralelo para ter justamente essa ação renovatória para continuar no local, você pode acabar perdendo esse direito e precisar sair do local, justamente procurar um outro espaço para desenvolver seu negócio. Então, isso daqui é um importante ponto que para você que é empresário, você que tem um negócio, precisa prestar atenção para não ter o risco de perder o seu espaço
que já foi construído durante algum tempo.